Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 5 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 3 minutos. No Brasil, 6 e 3 da manhã. Gente, vocês viram que a BTC, depois de lamber a base da banda de VWAP mensal, devolveu aqui aquela bela armadilha de ursos com um belo pump. Chegamos a fazer ontem na máxima 88.967. Avançamos para um patamar acima da VWAP mensal e agora a gente está acumulando para efetivamente desenhar um corpo real comprador inteiro acima da VWAP mensal. Na minha leitura, a BTC só vai descansar. Vou até despoluir aqui para os senhores verem. A BTC só vai descansar na extensão dessa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes lá entre 92 e 93 mil dólares. Gente, não sei se vocês estão acompanhando as notícias. A Alemanha, ela está promovendo um acordo é, basicamente apartidário, ou seja, todos os espectros políticos da Alemanha vão promover uma ampla reforma constitucional. Isso não é só na Alemanha, tá? É na Europa Ocidental inteira, mas vai começar pela Alemanha, que era o Estado nacional mais certinho da Europa, mas enfim, ela vai alterar a sua Constituição para isentar os gastos com defesa dos limites de endividamento. Eu vou repetir: partidos de todos os espectros políticos da Alemanha vão concordar com uma ampla revisão constitucional para isentar os gastos com defesa dos limites constitucionais. Eu espero, sinceramente, que os senhoritos estejam embarcados no mundo cripto, na BTC. Meus amigos, essa mega rodada de impressão de riqueza que a Europa vai promover, o M2 vai explodir. Ontem eu havia gravado um vídeo falando, não foi só na análise da manhã ontem, eu falei também no fim de tarde, reportando que a expansão do M2 americano é só o início de um movimento que vai ostentar uma inércia brutal, porque, gente, a expansão do M2 não é um movimento qualquer. Isso é um movimento global conjugado chinês, da zona do euro, americano. Vocês precisam entender de uma vez por todas que a maior força de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto é a expansão do M2. Vocês precisam entender a violência do que vem por aí. Eu confesso que eu tô assustado com prognósticos talvez muito tímidos de uma eventual nova máxima de todos os tempos para a BTC. Por que eu falo isso? Primeiro, porque nos ciclos anteriores, vamos voltar lá para o ciclo de 2020-21 e para o ciclo... Vou botar aqui no gráfico semanal para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque é a primeira vez que a gente ostenta um ciclo onde há uma flexibilização macroeconômica conjugada de zona do euro, chinesa e americana. Vocês precisam entender a violência do que está por vir em termos de valorização do Bitcoin. Então, se a gente olhar as métricas por todos os referenciais de um eventual topo para esse ciclo, se a gente olhar a grade de expansão logarítmica, a BTC poderia facilmente desenhar topo entre 260 e 380 mil dólares. No Rainbow Chart, para a BTC desenhar topo, ela teria que beliscar 276 mil dólares. Mas vocês precisam entender que no ciclo anterior não havia um alinhamento estelar dessa envergadura. Até é um consenso na comunidade criptográfica que o ciclo anterior foi um dos mais tímidos em termos de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto como um todo. Foi com certeza um dos mais tímidos. Tanto é que no ciclo de 2017, no ciclo de 2011, 2012, foi um ciclo violento. A gente chegou a visitar aqui um patamar avermelhado do Rainbow Chart. No ciclo de 2017, 2018, a gente visitou um patamar ainda muito tímido. Agora, esse ciclo aqui,
tímido perto do que a gente fez no ciclo de 2012, 2013. Agora, esse ciclo, com certeza, com essa macro flexibilização econômica, eu não me assustaria se aquele vaticínio, aquele prognóstico do Plano B, que é a inspiração do Michael Saylor, levasse a BTC para 400, talvez 500 mil dólares. O modelo Stock to Flow do Plano B, que é a inspiração do Michael Saylor, reporta que a BTC facilmente avançaria para algo acima de 400 mil dólares. Então eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Meus amigos, esse movimento da Alemanha vai acabar se espraiando por toda a Europa Ocidental. A Espanha vai fazer o mesmo, a França vai fazer o mesmo, Reino Unido vai fazer o mesmo. Os gastos com defesa europeus vão explodir. A expansão do M2 na zona do euro vai explodir. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A mudança de paradigma é sísmica. O mundo cripto não é só mais uma alternativa, ele é a única saída de emergência. Vocês precisam entender a grandeza do que está acontecendo. Na seara fática, a turbulência tarifária do Donald Trump provocou $1 bilhão em liquidações forçadas nas últimas horas. Também o preço foi ameaçar perder 80 mil, chegamos a fazer 81 mil e pouquinho. De repente ele ameaçou romper 90 de baixo para cima. Chegamos a fazer a máxima em 80, chegou a bater 89, 88, 900 e tal. O preço, obviamente, está flutuando de acordo com a agressividade do discurso do Donald Trump. E por que o caso Ripple versus SEC não segue o mesmo caminho da desistência e arquivamento, como foi o que aconteceu com o caso contra a Consensys, dona do MetaMask, contra a Coinbase, o caso Ripple versus, o caso Gemini versus SEC, na verdade é SEC versus Gemini, OpenSea também acabou arquivado, o caso contra a Kraken acabou arquivado. Então, a comunidade quer entender por quê. Se a SEC desistiu do caso contra a Robinhood, contra a Consensys, dona do MetaMask, contra a PumpFan, contra a Kraken, contra a Gemini, contra a OpenSea, por que o caso Ripple versus SEC segue vigente e tramitando normalmente num tribunal federal norte-americano? Gente, o motivo é muito simples. Eu vou resumir a reportagem. Porque a Ripple ganhou na primeira instância e um juiz federal disse que a XRP não é um security, né, um valor mobiliário. Só que o que a comunidade está vendo no caso Ripple versus SEC é uma oportunidade de criar uma jurisprudência em tribunais superiores norte-americanos, num sistema em que os precedentes, a common law, né, e o sistema jurídico norte-americano, ele empresta aos case laws um impacto muito grande na interpretação do positivismo jurídico naquela jurisdição. Então, esse case law vai criar um precedente brutal e vai definir também a maneira como o próprio Congresso norte-americano vai criar esse marco legal criptográfico. Então, como já é um consenso entre os especialistas que não há nenhuma chance da Ripple perder esse caso, ele está sendo tratado como uma espécie de baliza mestra que vai nortear não só futuras decisões judiciais, mas também a atividade legislativa norte-americana. E a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários confirmou que a custódia e transferência de Tether no âmbito da zona do euro, sob a regulamentação do MiCA, do Market in Crypto Assets, não vai proibir exatamente a custódia e a transferência e até mesmo negociação. Basicamente, a Binance deu um prazo até 31 de março para deslistar a Tether, a USDT, da jurisdição europeia, ou seja,
A Binance Espanha vai deslistar, a Binance Lituânia vai deslistar, a Binance Francesa vai deslistar, mas a manutenção desses ativos em custódia não estará expressamente proibida. Ou seja, quem quiser, por exemplo, não sacar os dólares Tethers da sua conta da Binance Espanha, por exemplo, pode deixar ali. Só que a Binance vai manter aberto o canal de withdrawal, né, de saque. Mas a manutenção dos ativos por si só ali não violaria o marketing em criptoassets da zona do euro. Ou seja, é um alívio porque estava muita gente desesperada querendo sacar, achando que a Binance iria se apropriar. Isso não vai acontecer. Na seara geopolítica e finanças internacionais, agora o Zelensky mudou da água para o vinho. Depois que ele foi expulso e escorraçado da Casa Branca como um rato, agora o Zelensky oferece termos para voltar a discutir a paz com os Estados Unidos. Os americanos falaram que não é tão simples assim. Agora o Zelensky vai ter que aceitar integralmente os termos da oferta que o Trump tinha feito, de minerar e ficar basicamente dona de área de terras raras. Agora o Zelensky mudou da água para o vinho, viu que ali na zona do euro a grana não é tão fácil assim. Ele arrancou 500 bi dos americanos, meio trilhão, fácil. Ninguém sabe exatamente onde foram parar todas as armas enviadas pelos americanos em favor das forças ucranianas. Mas enfim, o americano nem está preocupado em saber se essas armas foram parar ali ou acolá. Não estou dizendo nada, mas há uma séria desconfiança sobre o destino desse meio trilhão de dólares em armas. Mas enfim, o fato é que agora o Zelensky tá pianinho e agora quer conversar com o Trump, que agora, nesse momento, não quer muita conversa com ele. E convites já estão sendo enviados pela Casa Branca para o White House Crypto Summit, que vai ser o conselho de criptoativos, de ativos digitais da Casa Branca. Líderes da indústria como Michael Saylor, Brian Armstrong e outros já estão convidados. O Michael Saylor é o CEO da Strategy, antiga MicroStrategy, que tem basicamente mais de uma centena de milhares de BTC, quase 200 mil BTCs, talvez até um pouco mais, já que na última rodada de compra eles compraram mais 10 mil BTCs. Enfim, é no dia 7 de março, hoje é dia 5, depois de amanhã. Gente, eu volto a insistir, qualquer fato pode se transformar no gatilho eleito pelo mercado para o mundo cripto voltar a engatar um viés de alta. Essas pessoas que estão desembarcadas, elas não entendem a grandeza do que está acontecendo no cenário geopolítico. Elas basicamente estão subestimando o que esse movimento da Alemanha, que vai alterar a sua Constituição para isentar os gastos com defesa dos limites constitucionais, o país está lançando imediatamente um fundo de €500 bilhão para a defesa. Não existe, gente, vocês precisam entender, essa grana não existe. Esse dinheiro não existe. Da onde a Alemanha vai tirar €500 bilhão de euros? A Alemanha está quebrada. Esse dinheiro não existe, vai ser impresso por estados soberanos que vão alterar os seus limites constitucionais de endividamento. Vocês estão prestes a presenciar, talvez, o início do fim do euro, ou até da União Europeia como bloco, porque nesse salve-se quem puder, eu não acredito que a Europa Ocidental em bloco vai ficar basicamente como uma espécie de... Alguns países da Europa Ocidental não vão ficar como violinistas do Titanic vendo tudo afundar. É muito provável que alguns países sigam alinhados com os americanos. O americano tem uma base gigantesca aqui em Cádiz, a 70 quilômetros aqui de casa. É o único porto fora do território americano capaz de receber os submarinos nucleares da classe Ohio. É bem provável que haja ogivas nucleares aqui em Cádiz. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós estamos em vias de presenciar os europeus rifarem o euro e a zona do euro. Eles basicamente vão recriar um programa espacial do zero. O custo para o Elon Musk botar uma moedinha em órbita é menos de $10 milhões, porque ele dá ré em foguete. E por que ele dá ré em foguete? Porque ele tem capacidade instalada de processamento de dados.
A Europa está fora da corrida de AI. A Europa está fora dessa nova corrida espacial. A Europa, ela está fora dessa nova arquitetura de guerra, de drones do século XXI. Ela está fora, ela quer recriar tudo isso do zero. Gente, só que eles vão quebrar. A Europa vai quebrar. Vocês precisam entender que ter saldos em euro, ter saldos em dólares, é o segredo para bancarrota em muito pouco tempo. O mundo está prestes a ver dois segmentos de pessoas. Aquelas que serão ricas e livres como nunca sonharam e aqueles que serão escravos e completamente aprisionados por um sistema Fiat soberano como eles nunca imaginaram nos seus pesadelos mais sinistros. Vocês precisam escolher de que lado os senhoritos estarão. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer sem falta Avax, Polkadot, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.